Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 12 de maio de 2025, também conhecido como Dia Mundial das Mães de Bangladesh. Pois é, meus amigos, sabe por quê? Porque em Bangladesh, tinha um costume, eu até cortei, é Dia Mundial das Mães Prostitutas de Bangladesh. Não é qualquer mãe, é só as mães que eram prostitutas lá em Bangladesh. E por que é o Dia Mundial hoje? Porque no dia 12 de maio foi instaurado o que ficou conhecido como a CLT das prostitutas de Bangladesh. E a diferença é que elas não eram pagas para fazer sexo, como o nome sugere. Na verdade, elas eram pagas para ser mães de outras crianças. O que aqui a gente chama de babá, lá eles chamavam de prostitutas, porque eram mães que eram pagas para ser mães. As mães das crianças não queriam criar as crianças, aí elas contratavam a mãe para cuidar, entendeu? Só que não era igual aqui que a babá vai embora. Não, lá ia a criança para casa da mulher e a mulher criava mesmo. Entendeu? A mãe só via de vez em quando queria ver. Quando a criança era muito feia, a mãe nem via. E aí no dia 12 de maio desculpa, eu não vou parar por aqui, não vou tentar render com isso não, tá bom? Hoje eu não sei se o vento tá muito bravo, porque eu tô aqui num lugar diferente. Estou aqui na Praça do Farol de Paracuru, bem no cantinho e quase na areia da praia. Então talvez o vento esteja estragando essa minha voz sedosa de chegar aos seus tímpanos cabeludos. Então me desculpa aí, tá bom, meu querido gafanhoto não, minha querida libélula, tá bom? Desculpa aí. Hoje eu vou falar aqui do show número 500 e pouco, que aconteceu aqui em Paracuru, sábado retrasado. Eu tô um pouco atrasado, porque eu não tava conseguindo gravar. Olha, quem diria, né? Eu tenho muito tempo, mas às vezes ter muito tempo significa não ter tempo nenhum. Isso é um grande paradoxo dos tempos modernos, não é mesmo? Quando você tem muita opção, às vezes você fica sem opção nenhuma, porque é muito mais fácil decidir entre duas coisas do que entre 10. Então, assim também é o tempo, já diria Ariano Suassuna. Enfim, o show número 500 e pouco, que é o número que está no nome do episódio, que eu não lembro mais. Ele aconteceu aqui em Paracuru, sábado retrasado. E foi um show, mano, pensa num show que eu tava nervoso. Nossa, fazia muito tempo que eu não ficava tão nervoso com o show. Porque como Paracuru é uma cidade pequena, eu não sabia se ia funcionar. Além disso, eu tinha uma grande necessidade íntima, minha, interna, de que funcionasse. Por quê? Porque a minha ideia é produzir show aqui, entendeu? Eu quero no futuro fazer o meu show aqui, pegar um bar e produzir o meu show aqui, tá ligado? E a ideia é fazer a cada 15 dias, sei lá, no começo a cada mês, depois a cada 15 dias, quem sabe um show semanal, entendeu? Tô tentando virar aqui pra achar a melhor posição do vento, mas tá difícil, hein? Tá ventando pra cacete. E então eu tinha uma grande necessidade minha de funcionar, e ao mesmo tempo eu não sabia o que ia funcionar ou não numa cidade pequena. É como se estivesse indo fazer show no interior. Aliás, não é como, né? É isso, eu tô fazendo show no interior de um estado estranho ao meu, diferente do meu. Então eu não sabia o que ia funcionar, o que não ia e tal. Então eu tava muito nervoso, mas foi bem legal assim. E uma coisa que eu achei legal foi assim, ó, eu tava nervoso, né? Eu falei, não vou ficar aqui. Tipo, foi numa escola de dança. Vou falar disso. Eu cheguei lá, né? Eu falei pro produtor, falei, vou fazer com violão. Eu acho que é melhor eu ir antes pra passar o som. Que hora você quer que eu chegue? Ele falou, chega às 6h30. Falei, cacete, o show era 8 horas, 8h30. 8h30 eu acho que era o show. Falei, caralho, eu vou chegar 2 horas antes, mano. E o show era do lado da minha casa aqui, bem pertinho, dá pra ir a pé. Aí eu falei, eu vou lá passar o som, deixo o violão, depois volto pra casa, qualquer coisa tão perto. Aí foi isso que eu fiz. Aí eu cheguei lá, já foi um baque na hora que eu cheguei, porque eu já passava em frente a uma escola de dança que tem aqui, né? Que passou até no Globo Repórter esses dias. Ninguém mais assiste a Globo, mas se você assistiu, o show foi lá naquela escola de dança que passou no Globo Repórter semana retrasada. Aí eu sempre passava na frente, mas nunca tinha entrado lá, né? E na minha cabeça,
era tipo um teatrinho, né? Uma escola de dança. Eu falei, deve ser um teatro dentro da escola de dança, né? Beleza. Quando eu entrei, meus amigos, tem porque o muro é bem fechadinho assim, né? Quando eu entrei, tinha uma primeira construçãozinha assim e um puta pátio aberto com palco na frente. Então, mano, era aberto. E eu não sei se você sabe, mas aqui no Nordeste, de janeiro a maio, mais ou menos, é o que chamam de inverno, principalmente no litoral. No sertão não tem tanta chuva mesmo, que é o que ficou caricato, né, pro resto do Brasil, para São Paulo e tal, que é o sertão, aquela seca e tal. No sertão realmente é seco, mas no litoral chove muito, de janeiro até maio, entendeu? Então, porra, grande chance de chuva e o bagulho aberto. Eu falei, mano, coragem, os caras fazerem um show no bagulho tão aberto assim, aí lotado de cadeira. Eu falei, nossa, também estão esperando um belo público, hein? Mas beleza, aí montei o bagulho, testei tudo. Falei, mano, vou ficar aqui não, tá? Tem 2 horas ainda, eu vou voltar pra casa. Quando for umas 8 horas eu volto, meia hora pro show. O cara falou, demorou. Aí eu fui pra casa, isso que eu falei, já tava pronto, né? Aí eu, pra não ficar nervoso lá, encarando o show, e era tão perto da minha casa, que eu voltei pra casa e fiquei com a roupa do show, mas na rede lá, deitado, respirando, relaxando, tentando ficar calmo, mas não deu certo. E, enfim, aí voltei 8h30, aliás, 8 horas, aí troquei ideia lá com os comediantes, já conhecia um deles e o outro eu conheci no dia. Aí ficamos lá conversando e tal, e eu tentando passar meu texto, decorar as piadas novas que eu ia testar e tal. E aí quando começou o show, eu fiz o Oba, e já foi muito legal assim, sabe? Algumas piadas entraram bem, outras não tanto, mas no geral foi muito bom assim, eu fiquei bem solto. E o pessoal o comediante, né, que tava lá, falou, mano, você tá se cobrando, que eu falei, tava nervoso, tá? Ele falou, mas você tá se cobrando à toa, porque foi bom pra caramba. Então, no final das contas, deu tudo certo. Então, meu primeiro show aqui em Paracuru foi muito bom. E agora eu queria falar de outra coisa, que a parte do show já foi, era só isso mesmo, o show foi bom e não tem muito o que falar, né? Mas, na verdade, tem sim, porque assim como em várias situações da nossa vida normal, o show também é um espelho disso. Tem vezes que você se preocupa muito com o que vai dar errado, o que pode dar errado, e quando chega na hora, você vê que não é nada daquilo, entendeu? Então eu me preocupei pra caralho, fiquei nervoso, nossa senhora, tremia. E aí, mano, chegou lá, o show foi, de boa, entendeu? Eu ficava, será que as pessoas daqui, uma cidade tão pequena, será que vão entender as minhas piadas? Mano, funcionou tudo certinho. Comecei testando, inclusive funcionou até melhor aqui, eu não filmei, eu fiquei meio decepcionado de não ter filmado, mas depois, não terminou não, lembrei agora. Fui lá e fiz o show, era pra fazer 10 minutos e falou assim, faz pelo menos 10, mas faz o Oba antes. Então eu podia fazer mais. Aí eu falei, vou 10 eu garanto. Mas como fazer o Oba antes, se passar tem problema? O cara, não, tá tranquilo de tempo, pode ficar à vontade. Aí era pra fazer 10, eu fiz 15 minutos. Era pra fazer 10 não, né? Era pra fazer no mínimo 10. Eu fiz 15, então foi bem, bem legal, assim, bem divertido. Show de bola, deu uma interagida também, foi boa e foi legal. E aí, meus amigos, saí do palco, chamei o próximo. Aí o próximo entrou, era o Esquema, aqui é tudo assim os nomes, Esquema, Manguaça, de Tela. Aí o Esquema entrou com um personagem que é o Zé Lito, que era um bêbado, né? Aí ele entrou, aí mandou bem e tal, e chamou o próximo, o próximo, que era a Marinalva, que é um cara chamado Fernando, que ele faz uma personagem que é Marinalva. Ele entrou, ele tava no palco, meus amigos, começou uma chuva, e aí ele pegou e falou, vem, sobe pra cá, o palco era grande, a galera subiu com as cadeiras pro palco, e ali é onde devia ter montado as cadeiras desde o começo. Foi bem melhor o show com a galera em cima do palco, entendeu? Só que também o palco não tava com os telhados essas coisas, então também molhava, e mano, foi uma foda, hein? Aí no final das contas o Esquema ia voltar de cara limpa para fazer mais um pouco e acabou não voltando, encerrou na Marinalva. E no fim das contas é isso, né? O show foi legal, mas eu queria falar de outra coisa aqui também, aproveitar aí o hype do momento, que é o detergente, né? Vocês viram isso aí? Que eu achei, mano, o povo brasileiro, quando a gente pensa assim, não tem como a gente se surpreender com a bobeira do povo brasileiro quando o assunto é fanatismo. Aí vem um cara e bebe detergente. Aí você fala, não, peraí,
tem um cara fazendo um boquete no detergente e ele escolheu de coco, ele não escolheu aleatório. Ele pegou um que emulava sêmen, entendeu? E se você vê o tubo do detergente, ele já parece uma rola bem grossa e grande. E aí o cara pegou o branco e ficou se realizando desejos sexuais reprimidos, chupando o negócio, entendeu? E aí eu achei aquilo sensacional e queria só comentar aí, é muito engraçado isso aí, né? Porque eu não sei se você, acho que não tem ninguém que não saiba o que aconteceu, né? Mas basicamente a Anvisa descobriu uma falha no processo da IP e falou, pode ser que tenha contaminação no lote 1. Acho que parece que o dono da IP, ele é assim como o Luciano Hang, ele é um símbolo da direita. Aí os direitistas falaram, os direiteiros falaram assim, não. Nossa empresinha de direita, isso aí é perseguição, porque ele deu muito dinheiro pro Bolsonaro na campanha dele e o PT quer derrubar a empresa. Vamos comprar IP. E tudo bem comprar, mas aí teve um cara que bebeu, não sei se era leite, será que era detergente mesmo? Mas o cara bebeu, mas tipo assim, mesmo que não tenha bactéria, você não deve beber, pô. Não faz sentido. O cara, se fosse a piracanjuba sendo autuada pela Anvisa, tudo bem você beber o leite, porque já foi feito para beber. Aposto que o cara da IP falou, não, peraí, tudo bem, você quer me ajudar, mas beber, não é bom beber nem quando não tem, viu? Mesmo se a gente não tivesse falha nenhuma, processo redondo, perfeito, não é bom beber não, hein? Mas o cara... Maravilhoso, né, mano? E é foda. Aí eu vi um vídeo do candidato a prefeito que parece que usa peruca, que é o Renan Santos, que ele é da direita, né? Que ele falou, mano, na moral, aí é foda, né? Aí como é que não vai falar da direita, se os caras da direita inventam essas bagulho aí, mano? Aí queima nós, pô. Aí nós ficamos com vergonha de falar que é de direita. Quando... Os caras bebendo detergente, mano. Como é que pode? E tipo assim, não foi nem que a Anvisa falou assim, o seguinte, o lote 1 do IP joga fora. Não, falou assim, como nós está aqui avaliando, o bagulho lá tá zoado, então pode ser que esteja contaminado. Quando nós avalia e tal, só suspende o uso, guarda aí os detergentes, e aí depois nós vê, porque dependendo de qual for a resposta, vocês podem até usar, ou então a IP pega de volta, enfim, não joga fora não. Aí... Ai, Brasil é muito bom, né, mano? Caralho, é maravilhoso esse bagulho. E outro bagulho que eu lembrei também que eu queria falar, que do nada eu lembrei disso, é que no início dos anos 2000 teve um negócio que as novas gerações acho que não sabem o que é isso, mas era um processo muito interessante chamado desembelezamento motociclístico. Que era o que consistia esse processo. Quem é da minha idade vai lembrar. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, a classe média muito baixa do Brasil, que era a qual eu estava inserido, né, nos anos 2000, a juventude da classe média baixa começou a poder comprar veículos automotores, mas não carro, só moto. Podia comprar moto. Começou com a moto esse processo. Então a gente, pela primeira vez, a classe pobre podia ter acesso à motocicleta. O que aconteceu? Muita gente comprava e muita gente roubava moto. E aí o que os caras faziam? Eu não peguei essa fase, porque quando eu fiquei maior de idade ali em 2006, já tinha ido para carro esse processo. E aí eu tô até lembrando que a gente tinha Celta, um Celta com 2 anos de uso às vezes, você comprava por 60 parcelas de R$500. E aí você falava, nossa, isso é um roubo, um Celta 60 de 500. O que era um roubo em 2006, 2007, 2008, agora virou um sonho. Imagina você comprar um carro hoje, o carro mais barato que você pensar, um Mobi, você comprar por 60 de 500, é um sonho. Naquela época era um roubo, entendeu? Eu falava, nossa, que roubo, o carro vale 15, você vai pagar 30 parcelado, entendeu? Não sei quem foi que criou essa facilidade, mas enfim, na minha época já era carro. Mas em 2001, por ali, que é a época do meu irmão ficar maior de idade, a moda era moto. E aí, meus amigos, o que fazia? Os caras roubavam muito. O que os caras faziam? Meu irmão, inclusive. Os caras arrancavam todas as carenagens da moto. Sabe quando você vê uma moto na rua? Não aquela motona, mas uma moto, uma Titan.
Você vê, ela é prata. Se você reparar, só é prata as carenagens. Então tudo que você vê na moto que é prata é a carenagem. Então os caras pegavam toda aquela carenagem e arrancava, então deixava a moto pelada. Então se ela era prata, já não era mais prata. E aí, inclusive, os caras trocavam o tanque, botavam um tanque todo amassado, que era pra quê? O ladrão veio e falou, essa não vale a pena roubar, tá toda fodida. Só que os ladrões sabiam disso, né? Acabava roubando também, porque às vezes ele queria outras peças do motor. Aí falava, essa peça aí, essa moto aí, o motor tá bom, não tá rajando, entendeu? Então não sei como é que funcionava, mas os caras faziam isso. Mano, os caras... Chegava sexta-feira, eu chegava do trampo em casa, e aí as molecadas de 18 anos, eu tava com 2000, isso foi em 2002, na verdade eu não chegava do trampo, não, eu chegava da escola. 2002 eu não tinha começado a trabalhar ainda não, comecei em 2003. Eu chegava em 2002 da escola, e aí tava meu irmão e os moleques tudo na rua, botando os kits na moto, que eles arrancavam no domingo à noite pra ir trabalhar a semana inteira. Chegava na sexta, eles estavam botando de volta pra dar rolê no final de semana. Então o ladrão era só roubar no final de semana, que ele pegava as motos zero. E aí os caras, mano, tinha... E o tanque era engraçado, porque os caras iam na General Osório, que é uma rua em São Paulo, que vende peça de moto, comprar um tanque velho. E aí chegava lá e comprava um tanque todo amassado, mais barato. E aquele tanque todo amassado que eles compravam foi roubado. Então, no fim das contas, não adiantava, porque o ladrão roubava a moto com um tanque todo amassado para poder vender na General Osório para uma pessoa que queria evitar o roubo. Era um ciclo que se fechava ali naquele momento. E eu lembrei disso e achei interessante. Talvez as novas gerações nunca saibam que é isso. Que os jovens da minha geração, né, um pouquinho mais velho que eu, eles enfeiavam suas motos com medo de ser roubado, tá bom? E no final das contas não dava certo porque o crime compensa, tá bom? Nada de armas, usa camisinha e volte no próximo, tá bom? Já teve mais um show aí que eu devo falar no próximo episódio, então fica ligado que já eu volto. Valeu, é nóis, tchau, tchau.